Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Jane Cruz. Para quem ainda não me conhece, eu sou enfermeira e mestre em gerontologia e venho atuando aí nos últimos tempos na área do envelhecimento, tanto na área de formação quanto na área do atendimento à estimulação cognitiva aí voltada para a pessoa idosa. Mas hoje eu escolhi retomar a série de cuidados. Então nós já passamos por alguns saberes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos sinais vitais e das medidas antropométricas. De que forma você, cuidador, pode estar melhor preparado aí e acompanhar a condição do idoso para fornecer as informações aí, as alterações que possa vir a acontecer no dia a dia aí da pessoa idosa. Vamos entender um pouquinho sobre os conceitos, né? Quem são esses parâmetros, para que esses parâmetros servem, em que cenário você vai usar esses recursos e de que forma você, cuidador, pode usar estes parâmetros. Então vamos falar um pouquinho sobre o conceito aí de sinais vitais e medidas antropométricas. Então vamos pensar na nossa estrutura corpórea. Então é uma forma de eu obter uma informação, qualquer alteração, qualquer mudança funcional, fisiológica que ocorra no corpo, nós vamos ter uma informação. E essa informação ela pode ser fornecida por meio dos sinais vitais, que a gente pode colocar também como sinais cardinais. Algo está errado, algo está alterado no organismo. Então ele está me dando um sinal. E esse sinal ele vai ser uma ferramenta importante para a equipe de saúde aí direcionar o melhor diagnóstico, ou realizar o melhor diagnóstico e direcionar o melhor tratamento. Então, quando eu falo dessa junção de sinais vitais e medidas antropométricas, nós vamos ter uma ferramenta de avaliação que vai ser precioso aí dentro do cuidado e dentro do restabelecimento aí da saúde da pessoa idosa. E aí vamos pensar nessas duas ferramentas aí, falando dos sinais vitais e das medidas antropométricas. Então, toda vez que ocorre uma mudança, uma alteração morfofuncional ou fisiológica neste corpo que está dentro do processo de envelhecimento, seja ele senescente, que é o envelhecimento saudável, ou seja ele senil, que é o envelhecimento patológico, nós vamos ter respostas funcionais. E essas respostas, elas vão ser vitais, porque elas vão fornecer informações aí importantes para a equipe de saúde. Quais são esses parâmetros aí? Então, vamos pensar nos parâmetros principais. Nós temos a temperatura corporal, nós temos a frequência cardíaca, nós temos a pressão arterial e nós temos a frequência respiratória. Além destes, nós também temos a escala de dor, que ela entraria como um quinto sinal. Então, eu tenho os 4 iniciais: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, a escala de dor aí, que vai fornecer para nós um parâmetro importante nessa mensuração. E, conjuntamente, a pressão arterial. Então, são os parâmetros aí importantes que você, cuidador, tem que estar atento. Uma mudança na temperatura corporal, isso pode ser um sinal de um processo infeccioso e inflamatório que pode estar ocorrendo em qualquer sítio, em qualquer função ou órgão do corpo, e nós vamos ter essa resposta como principal. Nós temos a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória, e conjunto eu vou pensar também na escala de dor, porque dor não é fisiológico. Toda vez que eu sinto dor, tem algo errado com o meu organismo. Eu não sei dizer especificamente num primeiro momento, mas precisa ser investigado a que dor ou a que sítio, a que órgão que essa dor está relacionada, e a partir daí determinar, né, por meio da equipe de saúde, o melhor diagnóstico e o melhor tratamento aí para essa pessoa que está em sofrimento. Então agora eu vou caminhar um pouquinho falando de cada parâmetro, tá? Então dentro disso a gente consegue, a partir disso, tem como importância
eu consigo, por meio dos parâmetros, fazer o monitoramento da saúde dessa pessoa. Eu consigo, né? Aí quando eu falo eu consigo, é através da sua informação que está ali no dia a dia, cuidando da pessoa idosa, que tem informações precisas. Então, a partir das suas informações, é possível monitorar a condição de saúde, é possível realizar o diagnóstico e escolher a melhor terapêutica, o melhor tratamento, e com isso fazer uma avaliação precoce, né? Uma avaliação de como está a resposta ao tratamento e se há uma remissão, se há uma mudança e um retorno para o padrão de normalidade desses parâmetros vitais. Vamos entender como que é a aferição da temperatura corporal. Então, quando eu falo na temperatura corporal, hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos, falando do termômetro digital, né? A gente tinha antigamente o termômetro coluna de mercúrio, mas hoje em dia nós não utilizamos mais esse parâmetro, usamos o termômetro digital. Ele vai permitir o quê? Que eu consiga mensurar. Então, quando eu penso em temperatura, eu estou falando o quê? É a entrada e saída de calor corporal. Então, entra e sai. Então, essa entrada e saída de temperatura, ela é possível de ser mensurada. Qual que é a normalidade? Se está um dia muito quente, se está um dia muito frio, nosso organismo vai fazer adaptações para equilibrar essa temperatura corporal interna. Mas se eu tenho um processo de adoecimento, uma mudança morfofuncional ou um processo patológico, isso vai vir como resposta para nós, né, a nível de condição clínica. Então, para você, cuidador, você percebeu que seu idoso está mais quente, tá diferente, verifica a temperatura. Então, não tem segredo, você pode verificar a temperatura axilar, você pode verificar a temperatura bucal, você pode verificar a temperatura auricular, mas vamos colocar o padrão. O que é o padrão? Temperatura axilar. Em questão de 60 segundos, eu vou apertar esse sensor e ele vai mensurar para nós quanto está a temperatura corporal desta pessoa nesse exato momento. Então, tudo que tiver entre 36 e 37 está dentro do padrão de normalidade. Tudo que tiver abaixo de 36, nós temos uma condição de diminuição da temperatura. Tudo que estiver acima de 37, nós já vamos notar uma mudança para hipertermia. Então, quanto mais alto a temperatura, né? Então, quanto mais alto tiver aqui para nós no termômetro, isso quer dizer que ele está evoluindo para um quadro de hipertermia. Quanto mais baixa, ele está evoluindo para o quadro de hipotermia. Os dois extremos, eles são um dado importante. Você tem que ficar atento. Se a temperatura sobe muito, ele tem predisposição aí para alterações morfofuncional e pode desencadear um quadro aí de convulsão. Se a temperatura baixa muito, ele também pode ter uma vasoconstrição importante, pode cair drasticamente a temperatura e ele entrar em colapso circulatório. Então, os dois extremos não é positivo. Você pode usar o termômetro digital para mensurar esse parâmetro. Então, isso é um dado importante aí que você pode fornecer para a equipe de saúde essa informação. Outro parâmetro é a pressão arterial. Então, quando eu falo da pressão arterial, o que é a pressão? Vamos entender o que é a pressão arterial antes de eu mostrar esse aparelho para vocês. Eu estou falando de uma força, uma tensão. Então, é a força com que o sangue exerce na parede de uma artéria. Então, ela vai exercer uma tensão. E isso faz com que o sangue circule para as diversas partes do corpo e volte das diversas partes do corpo. E para isso nós vamos ter duas tensões, uma máxima e uma mínima. Então eu tenho a tensão ou a pressão máxima que nós chamamos de sistólica
e eu tenho a tensão mínima ou a pressão mínima que nós chamamos de diastólica. Então, quando eu falo dessa pressão máxima, é a força com que o sangue exerce nas paredes da artéria e aí faz com que o coração ele se contraia e bombeie mais sangue. Quando eu falo da diastólica, ela vai relacionar a pressão mínima e aí essa tensão que o sangue exerce na parede das artérias e com isso ele vai fazer com que o coração relaxe, né, entre os batimentos cardíacos. E com isso nós temos aqui um aparelho. Nós temos dois aparelhos, eu vou mostrar para vocês somente o aparelho digital. Então, quando eu falo do aparelho digital, por exemplo, nós vamos ter informações aqui precisas. Nós vamos ter a pressão máxima, eu tô pegando esse dado aqui, que é uma informação fictícia de memória. Então, eu tenho aqui nessa primeira linha, é a minha pressão máxima, é o momento que meu coração tá contraindo, então 145. Aqui no painel ele tá mostrando 77, é o momento em que meu coração está relaxando, então é a diastólica, 145 por 77. Isso é a minha resposta aí de máxima, no momento que meu coração contrai, exerce mais força, e no momento que meu coração relaxa entre os batimentos, exerce menos força, que é a diastólica, 77. Aqui ainda nesse aparelho digital é possível verificar os batimentos cardíacos. Então, os batimentos cardíacos que está aqui em torno de 62 batimentos por minuto, que não, daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente sobre isso. Mas voltando aqui, então qual que é a pressão do nosso idoso agora? 145 por 77. Então se eu pegar em parâmetro, né, Liga Internacional aí de Hipertensão, então quando eu falo em parâmetros, ele vai dar para nós entre 130 por 80. Ele fala que é uma pressão adequada, ideal. Aí dentro deste parâmetro, a gente tem aí a mínima e a máxima. Então, tudo que está abaixo de 10, eu tenho uma hipotensão acontecendo. Tudo que está acima de 140, eu tenho uma hipertensão acontecendo. Por exemplo, 9 por 6, 90 por 60 é uma hipotensão. 160 por 100 é uma hipertensão. Então, são sinais de alerta que você, cuidador, tem que ter para passar para a equipe de saúde. Percebeu que seu idoso está num dia um pouco estranho, mais hipoativo ou hiperativo? Fique atento aos sinais vitais. Aí um outro parâmetro é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, eu falei para vocês que a gente vai conseguir verificar o quê? O número de vezes, o número de batimentos que o meu coração executa por minuto. Então, quantas vezes meu coração bate em um minuto? O ideal é que ele fique entre 60 a 100 batimentos. Então, aqui também no painel, vocês vão conseguir... Só um minutinho. Aqui no painel vocês vão conseguir verificar esse dado aqui. Então, eu tenho aqui, ó, um coraçãozinho e o número 62. Isso aqui está representando o número de batimentos, quantas vezes meu coração bateu por minuto. Então, é uma outra informação importante que vocês podem passar para a equipe de saúde. Então, você tem que lembrar, tudo que está abaixo de 60 é baixo, o coração está desacelerando. Tudo que está acima de 100 é alto, o coração está acelerando. Então, são sinais de alerta que você precisa informar para a equipe de saúde. Em alguns cenários, se isso exacerba muito, é importante chamar o serviço médico, buscar o serviço de emergência para dar um atendimento adequado e diagnosticar qual é o real problema que esse nosso idoso está apresentando. Por fim, nós vamos ter a frequência respiratória. O que é a frequência respiratória? É o momento em que o ar entra e sai. Então, eu entra ar,
pela minha via aérea, eu vou exercer lá a troca gasosa, vou deixar o O2, o oxigênio, e vou trazer para fora por meio da expiração o CO2. Então também está me dando um parâmetro importante, como que está minha função ventilatória, como que está meu pulmão, como que eu estou respirando. E aí, qual que é o padrão normal respiratório? Então, tudo que está entre 12 e 20 respirações por minuto, isso é um parâmetro normal. Dentro disso, eu preciso verificar se está muito baixa, é um sinal de alerta, então eu posso ter uma bradipneia, uma frequência respiratória baixa, ou eu posso ter uma taquipneia, uma frequência respiratória alta. Então são sinais de alerta que você, cuidador, vai observar. Então você está inspecionando o seu idoso, começa a observar que ele está respirando lentamente, é importante ficar atento. Ou você está observando que ele está respirando rapidamente, então fique atento e busque auxílio da equipe de saúde ou do serviço de emergência aí, se você perceber alguma anormalidade nesse sentido. Aí dentro aqui da frequência respiratória, tem um dispositivo que vocês podem utilizar, que é o oxímetro. Você, cuidador, não é obrigado a comprar esses materiais. A família fornece ou a família tem esses materiais em casa. O oxímetro, ele me permite mensurar 2 parâmetros. Tanto a saturação, que é a quantidade de oxigênio no nosso organismo, quanto a frequência cardíaca, por exemplo. Agora que nesse exato momento, eu tenho uma saturação de 99, que é essa linha de cima, e um batimento de 88. Claro que eu estou movimentando, estou conversando, vai oscilar, mas lá você vai fazer esse movimento com a pessoa sentada ou deitada, então vai estar parado. Então, ó, uma saturação, a saturação ela sempre tem que estar acima de 94%, isso é o ideal. Se eu pensar num paciente DPOC que tem um comprometimento importante respiratório, normalmente ele vai fazer 91, 92, é tolerável aí até 89, isso com muita atenção. Abaixo disso não, abaixo disso você tem que buscar a equipe de saúde aí para dar o devido acompanhamento e o devido tratamento. Assim como a frequência cardíaca que eu já falei para vocês, então tem que ficar entre 60 e 100 batimentos. Mas é como eu falei, esse é um recurso que você pode comprar, mas se você não quiser comprar, na casa da família que tiver, você pode usar para acompanhar. Quando você perceber que tem alguma anormalidade, verifica a saturação. Eu não estou pedindo para você dar diagnóstico, porque quem faz isso é a equipe de saúde, mas você pode estar um passo à frente, verificar que há uma alteração e passar que alteração que você viu, para que a equipe de saúde aí possa dar o devido acompanhamento e o devido tratamento. Aí quando eu falo de outras medidas aí, avaliação das medidas antropométricas, vamos pensar no peso e na altura, são medidas antropométricas, mais especificamente o peso, que vai me permitir acompanhar como que nosso idoso, se ele ganha muito peso, é ruim, ou se ele perde muito peso, também é ruim. Então você começa a notar como que está essa evolução dentro das medidas antropométricas. Não tem só essa, então eu tenho a estatura, perímetro da cintura, índice de massa corporal, mas aqui para nós o mais importante é o peso. E aí, para fechar, dentro desse parâmetro, como vocês podem ver, os sinais vitais é essencial, ele é primordial para um bom acompanhamento aí. Então, eu não preciso verificar todos os dias, falando de um idoso que envelhece de forma senescente. Mas se eu tenho um idoso que ele envelheceu de forma senil, patológica, com algumas doenças, algumas comorbidades, é importante fazer esse acompanhamento. Você, cuidador, ter esses recursos e acompanhar, porque aí você consegue dar um parâmetro para a equipe de saúde, como que ele está evoluindo. Ele faz uso de medicações para pressão, faz uso de medicações para os batimentos cardíacos, então você consegue ter
um diário, né? Uma condição diária de como ele está evoluindo frente ao tratamento prescrito. Então, é uma informação importante. E com isso a gente vai conseguir monitorizar a saúde da pessoa idosa, vai ter um melhor controle das doenças e gradativamente avaliar também a condição nutricional, porque se ele ganha ou perde peso, é importante acompanhar a condição nutricional. Então, e é isso, pessoal. Hoje foi um tema um pouco mais extenso, mas é um tema de suma importância. Eu espero que vocês aproveitem, deixem perguntas aí nos comentários, que eu vou respondendo no decorrer dos dias. E agradeço aos inscritos, continue se inscrevendo, compartilhando aí, para que o canal ele cresça mais e mais e mais. Até o nosso próximo vídeo.